Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós falaremos nesta noite, nesta mensagem, sobre as marcas de uma igreja que vive para agradar a Deus. Conforme nós falamos no domingo passado, o mês de novembro, é o mês que a igreja comemora, celebra seus 34 anos de igreja organizada. E nós vamos estar dando ênfase à estrutura da igreja, os planos de Deus para a sua igreja, E hoje nós falaremos sobre as marcas de uma igreja que vive para agradar a Deus, ou seja, está disposta a fazer a vontade de Deus, uma igreja que realmente está cheia do Espírito Santo, Então ela tem essas marcas. Nós vamos convidá-los a abrir as suas Bíblias em João capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus, e é nesta oração que nós vamos tirar as marcas. João 17, a partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos, não vou lá ler todo o capítulo 17, fica como tarefa, porque todo o capítulo 17 é uma oração muito linda, feita por Jesus, tá bom? Todo o capítulo 17 é uma oração, e eu quero destacar alguns versículos, para a gente meditar nesta mensagem sobre as marcas de uma igreja que vive para agradar a Deus. Vamos ler lá primeiro, os primeiros versículos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora vamos destacar alguns versículos aqui. Versículo 13: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Depois versículo 17 e 19: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora vamos ler o versículo 21 a 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E por último, versículo 26: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus abençoe esta leitura
e nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra, abençoe o Teu servo, abençoe os irmãos, amigos, aqueles que vão acessar as redes sociais e vão encontrar esta mensagem, que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, para que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado com essa Tua Palavra. Usa o Teu servo conforme Tu queres, pois eu te peço humildemente, em nome de Jesus, amém. Amados, as marcas de uma igreja que vive para agradar a Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos internautas, é muito importante destacar que no livro de Apocalipse, capítulo 13, antes de nós falarmos das marcas da igreja, que Jesus sonhou para a sua igreja, é importante destacar que tem uma outra pessoa muito interessada em colocar as marcas no ser humano, e eu estou me referindo ao diabo, e eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, fala da besta que emerge da terra. Tem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Olha o que diz a palavra profética aqui: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, nós vamos estar falando das marcas da igreja, mas é importante nessa introdução falar que o diabo tem um interesse de também marcar a humanidade com a marca da besta, ou seja, tanto na mão direita, quanto na fronte, quanto na testa, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Na verdade, meus irmãos, essa marca representa a ordem mundial com o seu sinal político, econômico e religioso a serviço do anticristo. Por isso que fala no capítulo 3, a besta que emerge do mar, que representa as nações, ou seja, o anticristo virá antes, conforme nós pregamos domingo passado, antes de Cristo vir para buscar a sua igreja, virá primeiro o anticristo, e o anticristo será recebido, está sendo preparado pela besta que vem do mar, que representa o poder político, esse sistema civil e político de ordem mundial, onde o anticristo vai estar controlando temporariamente, que é o poder do anticristo, que vai ter a ajuda da besta que emerge do mar, e a besta da terra, que representa o poder religioso.
Então vai unir essas forças no sistema político, econômico e religioso. Por isso que fala aqui que essa marca para o anticristo vai ser muito importante, tentando marcar as pessoas que vão estar ouvindo a sua voz, vão estar submetendo a sua autoridade. Então haverá um governo mundial regido pelo anticristo, e o mundo está caminhando para isso, onde as pessoas serão marcadas. Nós não sabemos como vai ser os detalhes, mas parece que pelo menos o sistema econômico está se preparando, né? Hoje tem pessoas em outros países que não precisa nem cartão, já tem um chip na mão, ou um chip na testa, ele vai andando e ali ele vai recebendo autorização para comprar, né? Ou para vender, dependendo desse chip, dessa marca, do sistema econômico que será provavelmente, né, de acordo com a linha escatológica, exercida pelo anticristo, né, com o poder de Satanás sobre ele. Porque na verdade o anticristo vai ser um homem cheio do diabo, né, e que vai estar nesse sistema corrompido e perverso do mundo, bem preparado. Ele está tudo se preparando, caminhando para isso, onde o poder político, poder econômico e o poder religioso se unindo, forças satânicas para oprimir a igreja, oprimir aqueles que servem a Jesus, que creem em Jesus. Então, por quê? A luta do anticristo, irmãos, é pelas almas da humanidade. O interesse do anticristo não é dinheiro, não é nada disso. Ele vai usar o sistema. A sede do anticristo, desse agente do diabo, é pelas almas. E ele sabe que para ganhar as almas, ele precisa tentar as pessoas, levá-las a pecarem, a cometer vários tipos de pecado, para ele então conseguir penetrar no coração. Então ele precisa trabalhar no corpo dessas pessoas, fazer com que elas coloquem seus corpos à disposição. Então vai ter uma pressão muito grande do anticristo, né? Então é por isso que o anticristo, né, ele quer que você pratique vários tipos de pecado. Quanto mais você pecar, ele está dizendo para você, ó, nós estamos juntos, viu? Vamos que vamos. Então quanto mais você pecar, ele está lá, feliz da vida, e ele vai te ajudar. Quanto mais você pecar, para ele é muito bom, e ele quer que você pratique as obras da carne, que você pratique todos os tipos de pecado. Quanto mais você pecar, você está submetendo a ele, a autoridade dele sobre a sua vida. Então, essa introdução tem esse objetivo de alertar os irmãos que o diabo também tem interesse de marcar as pessoas. Mas a notícia boa é que Jesus deixou uma boa notícia para todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra. Você que está ouvindo a palavra de Deus, é uma notícia extraordinária que eu vou passar para vocês. A igreja já tem a marca da promessa. Nós já fomos marcados pelo Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 9, Apocalipse 2:11. Vós, porém, não estáis na carne, na carnalidade, no pecado, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que Apocalipse 2:11 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A palavra de Deus nos diz claramente que claramente que quando uma pessoa crê em Jesus, quando uma pessoa aceita Jesus, ela crê em Jesus, ela é batizada em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:20. Então ela é batizada. E Paulo, falando para a igreja de Éfeso, o que ele fala? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Lembra que Jesus
é a verdade, a palavra de Jesus é a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados, fostes marcados, fostes chipados com o Espírito Santo da promessa. Então esta é a boa notícia, meus queridos irmãos, igreja. Nós fomos marcados, nós fomos chipados pelo Espírito Santo. Então nós já temos a marca da promessa. E por isso que toda pessoa que crê, que aceitou Jesus, o próprio Deus se encarregou em marcar. E ele marcou aqueles que estão em Cristo, que aceitou a Cristo no coração. E a marca de Deus é o Espírito Santo no teu coração. Por isso que a Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que foram selados pelo Espírito Santo. Por isso que é necessário uma pessoa crer em Jesus, aceitar Jesus, para que ele receba essa marca. Quando ele recebe essa marca, esse selo de Deus no coração, não tem diabo, não tem anticristo que possa arrancar isso aí. Não tem. Então pode vir a besta, o falso profeta, todos os demônios, faça o que quiser, pode até tirar a nossa vida, conforme muitos cristãos em países como a Coreia do Norte, países do norte da África, própria China, em alguns lugares da China, onde a pressão para aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, para negar, é muito grande. Eu estava ouvindo essa semana um testemunho, isso é dos cidadãos da Coreia do Norte. Abriu-se uma vala, isso é testemunho verídico, de coreanos do sul, recebendo esse testemunho, de uma família da Coreia do Norte, abriu uma vala, estava um casal, né, o pai, o marido e mulher, né, com 2 filhos, abriu uma vala, soldados ao redor, e falou: olha, vocês têm a chance de se livrar agora, vocês têm que negar esse Jesus, vocês têm que dizer que vocês não creem nesse Jesus, caso contrário, vocês serão sepultados vivos aqui. Tinha 2 crianças, estava o marido, né, e a esposa. Eles falaram não. O filho pedindo: pai, é só falar não para Jesus. A mãe falou: filho, eles ficaram lá, sepultaram as 2 crianças vivas ali, soldados, e depois mataram o pai e a mãe vivos, colocaram ali, enterrando vivos, ali dentro daquela vala, porque eles não negaram Jesus, né? Isso está previsto, né? Uma grande tribulação, há uma linha teológica, né, escatológica, é uma linha de estudiosos que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Há uma outra linha que não acredita. Na verdade, alguns irmãos nossos já estão passando por grande tribulação em todos os séculos, passaram, e alguns estão passando ainda hoje. Alguns têm sido presos, outros têm sido mortos, outros têm sido torturados. Na verdade, mas o que diz lá em 1 Tessalonicenses, haverá uma grande tribulação envolvendo toda a igreja no mundo inteiro, envolvendo todas as nações. Mas isso aí é um assunto para uma outra oportunidade. O que eu quero frisar aqui, o mais importante, meus queridos, é que quem está em Cristo, quem aceitou Jesus, já tem a marca. Não tem como o diabo te marcar com o número 666, que provavelmente não é literal, é apenas para dizer de um sistema de domínio, de governo do anticristo. Mas nós já temos a alegria de nos submeter a ouvir a voz do Espírito Santo, conforme diz Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvido, ouça com o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui é ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele fala pela palavra de Jesus. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. E como que ele glorifica? É nos fazendo pessoas famintas e sedentas pela palavra que Jesus nos deixou. E Jesus já deixou para nós essa tranquilidade que você não precisa se preocupar.
com as coisas que vão acontecer no mundo inteiro, né? Os sinais estão aí acontecendo, vai acontecer coisas piores ainda, mas nós não precisamos ficar com medo, porque nós já fomos marcados, né, pelo Espírito Santo, né? Temos a marca da promessa, então nós já temos o chip espiritual, que é a marca do Espírito Santo no nosso coração. E a Bíblia nos fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então fique na paz, porque não há nenhuma condenação para aqueles que aceitaram a Jesus, que seguem a Jesus. E é por isso que Jesus, em sua oração, registrada no capítulo 17, ele nos deixou bem claro que não precisamos ficar preocupados com o anticristo, nem estar preocupado com a besta e o falso profeta, e nem com a marca deste sistema mundano, corrompido e perverso, porque nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que já foi revelado e que se manifesta a cada dia na vida da igreja dos filhos de Deus. Nessa linda e extraordinária oração feita por Jesus, esse Jesus que, enquanto estava aqui na terra, em sua natureza humana, ele fez essa oração maravilhosa, essa oração extraordinária, e ele revela o coração dele, os sonhos em relação à igreja. E ele aqui no versículo 1 a 5, Jesus ora em primeiro lugar por si mesmo, pelo o que ele iria fazer na cruz. Depois Jesus ora a respeito dos seus discípulos, dos seus seguidores, aqueles seguidores mais próximos dele, né, que eram os discípulos que ele chamou para ajudá-lo. E ele está orando também, ele ora ainda por nós hoje. Jesus intercede por nós. Ele está lá no seu trono, mas está intercedendo por nós, viu, amado? Jesus está intercedendo por nós, que somos seus discípulos, somos seus seguidores. Também, finalmente, Jesus ora pela igreja. Jesus ora pela igreja. Então, essa oração de Jesus está dividida em 3 partes. Ele ora primeiro por si mesmo, depois ele ora a respeito dos seus discípulos, né? E finalmente ele ora pela igreja. Então, meus amados e queridos, nesta oração, eu quero agora já destacar as quatro marcas importantes que Jesus deixou para a vida da sua igreja. Eu iniciei falando as marcas de uma igreja que vive para agradar a Deus. As marcas de uma igreja que vive para agradar a Deus. E eu alistei aqui 4 marcas. Com certeza, depois os irmãos vão poder, quem sabe numa outra oportunidade, os irmãos já podem pesquisar. Tem mais marcas, tem muitas marcas que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Você pode procurar em outros livros da Bíblia, na própria palavra de Jesus, várias marcas. Mas eu quero destacar 4 marcas que fazem parte da oração sacerdotal, da oração de Jesus, no capítulo 17. Então nós vamos ver Jesus nessa oração, mostrando essas marcas de identificação de sua igreja, né? Então nós vamos ver que a primeira marca, ela está no versículo de número 13, no versículo de número 13, vamos lá, vamos repetir esse versículo, aí irmãos já vão ver essa marca de suma importância. Alegria, irmãos, alegria, é uma das marcas da igreja de Jesus, alegria. Quem é convertido, quem já nasceu de novo, passou pelo novo nascimento, será sempre uma pessoa alegre. Esta alegria é independente de circunstâncias. Por quê? O próprio Jesus já tinha dito: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais alegria. Paulo falando para a igreja de Filipos, ele fala assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito Santo tem uma de suas sementes que se chama alegria. Lembra lá? O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Então,
O fruto do Espírito Santo tem uma de suas sementes que se chama alegria. E a pergunta que eu faço para você pensar: você é uma pessoa alegre? Ou você é uma pessoa triste, amargurada, decepcionada e revoltada com a vida, consigo mesmo? E talvez você tenha até uma certa revolta contra Deus. E muitas vezes é por causa das suas expectativas de bênçãos, de sonhos que você sonhou e não se concretizou. Aí você talvez está vivendo aquela vida como se fosse um pesadelo. E então você precisa fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Como você é como cristão? Você é uma pessoa alegre? Mesmo quando você está passando por uma tempestade, uma tribulação, uma situação muito difícil, você é aquela pessoa que está sempre de cara fechada, sempre revoltado ou revoltada com a vida, consigo mesmo, com a família, com o mundo e contra Deus? Porque é muito claro aqui no versículo 13: mas agora eu vou para junto de ti. Jesus está falando: eu estou indo para junto de ti, ó Pai. Eu estou falando isso estando aqui no mundo, junto com eles, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Essa é uma das marcas de suma importância. Deus não quer uma igreja que tem um ambiente de velório, que tem que ser um povo alegre. E é possível estarmos alegres mesmo sofrendo, é possível estarmos alegres mesmo passando por tribulação, por dificuldades, porque essa alegria não depende de circunstâncias, depende de Jesus. Se você está com Jesus, Ele vai te abençoar, mesmo tendo que passar por um momento difícil, talvez até de luto, de enfermidade, ou de uma situação que vai perdurar até a sua morte. Mas com Jesus nós somos mais do que vencedores, então não precisa ficar lamentando e murmurando. A segunda marca importante está no versículo 17 até o versículo 19, é a marca da santidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então esta marca, irmãos, de uma igreja que vive para agradar o coração de Deus, que está decidida a fazer a vontade de Deus, é santidade. Porque a própria palavra de Deus nos diz que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Como é que você vai ter relacionamento com Deus que é plenamente santo? Se você não tem o desejo de viver uma vida de santidade, alguma coisa está errada. Jesus, Ele veio para nos santificar. Ele veio para nos santificar pela sua própria palavra. E nós temos uma palavra muito importante. Aí você vai: pastor, eu quero me santificar, como é que eu faço para me santificar? No Salmo 119, o salmista já fazia essa pergunta: de que maneira poderá uma pessoa guardar puro o seu caminho, o seu coração? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe fugir dos teus mandamentos, dos teus caminhos, Senhor. Guardei no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Eu acho muito bonito, porque aqui está a resposta para aquelas pessoas que verdadeiramente têm sede de santidade, quer viver uma vida de integridade. A própria palavra responde. Como que resolve essa questão? Porque sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que Jesus fala da obra do Espírito Santo, em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. E como é que Ele glorifica a Cristo? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que haverá um julgamento. Então é a obra do Espírito Santo, te convencer. Se você já foi convencido pelo Espírito Santo, você está em pecado, mas você
não sente nenhuma necessidade de abrir mão desse tipo de pecado, não demonstra nenhum quebrantamento, onde você fala assim: Senhor, conforme o salmista fala, como vai purificar uma pessoa o seu coração? Como que ela vai manter o coração limpo? É ouvindo a palavra de Deus, é guardando a palavra de Deus. E como é que se faz isso? É falar: Senhor, tira de mim esse pecado. Você confessar o seu pecado, se dobrar diante de Deus, porque é um coração quebrantado e contanto Deus não desprezará. Então você vai e pede perdão e fala: Deus, eu quero me retratar desse pecado, eu quero que o Senhor arranque esse pecado, porque eu creio que a tua palavra é a verdade. Guardei as tuas palavras no meu coração para eu não pecar. Se eu pequei, eu me arrependo e peço perdão, e eu quero estar cheio da tua palavra. Para quê? Para vencer qualquer tipo de pecado. E aí vai se cumprir a palavra de João, que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos também uma terceira marca, que é a marca da comunhão. Versículo 11 é: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Aí no versículo 21 a 23, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Os irmãos percebem que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é perfeita? E Jesus está fazendo essa oração, falando: olha, assim como nós somos unidos, há uma unidade plena, não há nenhuma divergência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma comunhão plena. Aí Jesus falou: olha, eu quero, Pai, que a minha igreja, que o ambiente da igreja, dos irmãos, cada pessoa que crê em mim, eles estejam unidos, que haja comunhão, haja um relacionamento em alto nível. É isso que Jesus está falando, que no meio da igreja podemos divergir, sim, nas ideias, nos pensamentos, mas no coração nós temos que estar unidos. Você pode ser corintiano, outro pode ser palmeirense, outro pode ser São Paulino, não tem problema. Vascaíno, Galo lá de Minas, Cruzeiro. Quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Não tem problema, mas nós temos que estar sempre unidos. Comunhão. É por isso que lá no Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. É na união dos irmãos que Deus ordena as bênçãos e a vida para sempre. Então a igreja, que os irmãos estão unidos em comunhão, Deus abre as janelas dos céus e derrama chuvas de bênçãos. Mas a igreja tem que estar unida. Nós não podemos nos dividir, porque a igreja local, eu posso afirmar para os irmãos que é o melhor lugar para você desenvolver relacionamentos para a eternidade. Em Hebreus capítulo 10, 25, fala: não deixe de congregar, não abandone a igreja, não deixe de congregar, não rejeite a sua igreja, não despreze a sua igreja, porque quem age assim está em desobediência a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então Jesus, obrigado. É tão importante, irmão, que há esse conselho da palavra de Deus, para você amar a igreja.
para você não abandonar a igreja. Tem muitos desigrejados. Tem pessoas que falam, não, a igreja vai ser na minha própria casa mesmo, eu não quero saber de igreja. Não. Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. Ele fala, não abandone a minha igreja, não deixe de congregar. Como é costume de alguns, ainda mais que está chegando aquele dia. Porque é aquilo que eu estou afirmando, a igreja local é o melhor lugar para você desenvolver relacionamentos para a eternidade. A sua família, é bom você manter unido com a sua família, mas provavelmente pessoas do seu relacionamento de sangue não vai estar com você lá nos céus. Aqui, as pessoas que são seus irmãos de verdade, você é crente de verdade, é cristão de verdade, é um relacionamento que começa aqui, mas vai continuar na eternidade. Mas relacionamento da família, por mais o relacionamento de intimidade que tenham, não garante a eternidade. Porque tem muitas famílias que vivem até muito bem, mas não tiveram encontro com Cristo, vão morrer, vão para o inferno. Aí acabou o relacionamento, morreu, acabou o relacionamento aqui da terra, porque não tem relacionamento com Cristo, não vai ter relacionamento no céu. Então aqui é o melhor local para você desenvolver um relacionamento que vai durar pela eternidade. Então aceite o conselho da palavra de Deus, comunhão, desenvolva relacionamento na sua igreja com seus irmãos, ore pelos seus irmãos, abençoe os seus irmãos, aqueles que estão necessitados, seja generoso, faça tudo para aumentar a sua comunhão, o relacionamento passa a aumentar mais, em alto nível. Esse foi o sonho de Jesus com essa marca. E uma outra marca importante, que é a marca suprema, está no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, a quarta marca de uma igreja que vive para agradar a Deus é a marca do amor, porque a identificação principal da igreja será sempre o amor. A palavra de Deus fala que o mundo lá fora vai nos identificar como igreja de Jesus pelo amor. Eles precisam perceber que essa é uma igreja que ama de verdade, não fica apenas nas palavras, mas nas atitudes, das ações. Então temos que ser uma comunidade de amor, amor falado e amor praticado. Então, e como é que essa igreja vai ser conhecida? Não é pelo prédio, é pela vida dos irmãos, no seu dia a dia, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, amando de verdade. E eu quero citar para vocês, porque lá em Apocalipse, capítulo 2, Jesus nos conta uma história de uma igreja, chamada Igreja de Éfeso. Os irmãos provavelmente conhecem essa história. Capítulo 2 de Apocalipse. Eu estou chegando na conclusão. Ao anjo, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os pastores, e os candeeiros são as igrejas, né? E que anda, né, no meio dos candeeiros, que são as 7 igrejas. Jesus está falando: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, verei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Irmãos, essa é uma história muito importante para a gente ilustrar a quarta marca que Jesus sonhou para a sua igreja, que é a marca do amor.
Quanto à igreja de Éfeso, Jesus disse: conheço as tuas obras. Jesus está dizendo: conheço o teu trabalho intenso, conheço a tua paciência. A frase predileta dos irmãos de Éfeso era: o que eu posso fazer pela minha igreja? Era uma igreja muito ativa, a igreja de Éfeso. Hoje muitos têm sua frase predileta, hoje das igrejas, né? Os movimentos que tem por aí. O que essa igreja pode me oferecer? Tem muitas pessoas pulando de galho em galho, porque estão atrás de uma placa de igreja, querendo saber o que aquela igreja pode me oferecer, o que ela pode me fazer. É uma palavra correlacionada à mesma palavra que Jesus disse, quando Jesus disse para os religiosos da época lá: vocês estão me procurando, não é pelo pão que permanece, sim pelo pão que perece. A igreja de Éfeso parecia não haver nada de errado, parecia uma igreja muito boa, mas isso hoje tem acontecido. Muitas pessoas estão realmente à procura de igrejas que possam oferecer, né, bênçãos, né, estão à procura de bênçãos, né, mas não querem compromisso com o autor da bênção, não quer compromisso com Jesus. Então, aí Jesus se dirige à igreja de Éfeso e Jesus fala: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Parecia uma igreja maravilhosa, uma igreja excelente, né? Com bastante atividade, uma igreja que combatia as falsas doutrinas, mas Jesus falou: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Aí os irmãos me perguntam: pastor, mas por quê? A resposta é simples, irmãos. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, mas de modo formal e tradicional. Hoje muitos também vão à igreja, né, por questão de hábito, sem aquele amor fervoroso, caloroso, sem respirar gratidão pela salvação e pelo perdão dos pecados. Tem pessoas que frequentam a igreja porque acostumou, gosta do ambiente, mas não tem nada no coração que ferve por amor, por gratidão por tudo aquilo que Cristo fez. É algo que a pessoa frequenta, algo tradicional e formal, né? Tanto é que quando essas pessoas faltam, elas não sentem falta da igreja. Quando ela falta uma reunião, ela não sente falta. Nada mexe no coração, porque essas pessoas estão vivendo uma vida cristã no piloto automático. Nada sentem quando ausentam dos cultos. Para ela, faltou um culto, faltou outro. Não sente tristeza, o coração não ferve pela falta, né? E é isso que Jesus fala para aquela igreja, né? É semelhante a muitos casais, estão casados, mas sem amor. Muitos estão casados, mas sem amor. Esta era o quadro da igreja de Éfeso. Imagina um casamento onde a mulher tem que suportar o marido, ou o marido suportar a mulher, vive no mesmo teto, mas não tem amor. É isso que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. A pergunta que eu faço: você também tem deixado o seu primeiro amor quando você aceitou Jesus? Você tem deixado esse primeiro amor? No seu coração ainda continua aquela gratidão a Cristo pelo que Cristo fez da cruz por você, para te salvar, para te santificar? Continua aquela gratidão que transborda o teu coração de fervor, e que você não quer perder os relacionamentos com seus irmãos, você quer estar sempre presente para adorar a Jesus, para glorificá-lo?
Ir à igreja, participar dos cultos é algo formal? Jesus dá um conselho, versículo 5: arrependa-te, arrependa-te, lembra-te de onde caíste. Porque, meus amados irmãos, sem amor, tudo que você fizer não valerá nada. É o que diz 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: sem amor, nada vale, não vale nada. Por isso que essa marca que Jesus disse na sua oração, e aliás, a própria palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo é derramar esse tipo de amor, o amor ágape, o amor de Jesus na igreja. Ele quer encher a igreja nos seus membros de amor, transbordar de amor. Esse amor na vertical, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Ele quer isso, e quer que você ame o teu irmão, ame o próximo, e amar a você mesmo, porque Jesus chega a dizer: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa era a realidade de Éfeso e de muitas igrejas aí, reúne domingo após domingo, mas não tem esta marca. E a minha oração, para que Deus abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista de Simeone, nessa data que se aproxima do nosso 34º aniversário, que essas 4 marcas aqui, a marca da alegria, né? A marca da santificação, a marca da comunhão, e em especial a marca do amor, que o Espírito Santo nos marque, que essas marcas cresçam em nós, e sendo assim, com certeza, estaremos sendo uma igreja que está vivendo para agradar a Deus e para a glória de Deus. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém.